Good morning, my friends. How are you? Are you alright? I hope you can be fine, ok? Bom dia, meus amigos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos aqui para mais uma videoaula nossa, né? Falando agora de um assunto muito importante, né? De uns assuntos de gramática que mais caem nas questões de vestibulares para nós aí, né? Quando cai questão de vestibulares, né? Somente aí, ITA, FUVEST, né? Quando cai questão de gramática, é um dos assuntos preferidos aí dos elaboradores das provas, ok? Que são as conditional sentences or if clauses, né? Que são chamadas de sentenças condicionais, ok? Antes de iniciar, pessoal, eu gostaria de dizer a vocês que na próxima aula, na próxima segunda-feira, nós vamos ter um tempinho extra aí para que nós possamos estar falando e detalhando mais sobre as sentenças condicionais, tá? São algumas dúvidas importantes que alguns alunos podem ter com relação a essa parte, né? Que nós vamos deixar para explicar isso aí ao vivo, né? Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo aí para vocês na próxima segunda-feira, para que nós possamos estar esclarecendo bem as dúvidas que possam surgir com relação às sentenças condicionais. Ok, pessoal? Certinho, vamos lá então. Conditional sentences or if clauses, né? Então, if clauses é uma das formas mais utilizadas para relatar suposições sobre situações ou acontecimentos que não condizem com a realidade. Entender essas hipóteses pode aumentar consideravelmente suas habilidades de leitura e compreensão de textos, até mesmo das informações mais complexas que podemos ter, né? São períodos compostos por duas orações, né? A oração com if, que é chamada de if clause, e a oração principal. Então, toda vez que nós tivermos uma sentença condicional em inglês, né? Obviamente, nós vamos ter duas sentenças, né? Duas orações. Uma chamada sentença condicional e depois a outra oração principal, ok? Então, percebam o exemplo que nós temos aqui, pessoal. Ó. If I had enough money, né? Perdão. If I had enough energy today, I would go jogging in the park. Então, se eu tivesse energia suficiente hoje, iria correr no parque, é o que está escrito aí, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui a conjunção if, né? A if clause, que é a primeira sentença, que é a oração condicional, e na segunda oração, I would go jogging in the park, é o quê? É a oração principal. Então, toda vez que nós tivermos uma sentença condicional, e isso até para que nós possamos depois estar resolvendo os exercícios, pessoal, nós temos que deixar bem claro qual é a oração principal e qual é a oração condicional. Óbvio, os condicionais são as que serão introduzidas pela conjunção if, ok? E a outra oração sempre será chamada de oração principal. Então, quando nós formos resolvermos exercícios, né, nós vamos prestar bastante atenção. Por quê? Nós vamos ver agora, né, quais são os tipos de sentenças condicionais que nós temos aí na língua inglesa, ok? Bom, as if clauses ou conditional sentences, né, sentenças condicionais, tá? O que nós temos que falar para vocês primeiramente, né? Uma sentença condicional é formada por duas orações. A oração subordinada, que é chamada de if clause, né, que apresenta a condição e é geralmente introduzida pela palavrinha if, né, que significa se, né? O que nós temos uma condição aí na língua inglesa, na língua portuguesa, né? Eu comprarei aquela roupa se eu tiver dinheiro, por exemplo. Um exemplo aí na língua portuguesa. Então, essa conjunção se, né, obviamente que vai estar introduzindo aí as sentenças condicionais. Ok, pessoal? Bom, a segunda observação importante, que é a oração principal, né, também chamada de main clause, que é a oração principal na língua inglesa, que mostra o que pode acontecer, certo? Então, nós temos então as sentenças condicionais, né, a if clause, que apresenta as condições e é geralmente introduzida pela conjunção e pela palavrinha if, né? E temos também a oração principal, tá? Que mostra o que pode acontecer, certinho? Bom, a oração com if, né, poderá iniciar a sentença ou ser colocada após a oração principal. Então, a ordem na frase, né, geralmente pode estar de forma invertida. Eu posso começar a sentença com a if clause, com a oração condicional, e depois a oração principal. Ou posso iniciar a frase com a oração principal e depois ter
a sentença condicional com a conjunção if, ok? Muito bem. O que mais agora? Então vamos estudar, né, quais são os 3 tipos mais comuns das orações condicionais. Então fiquem atentos, né, às combinações dos tempos verbais. Então veja bem, nós temos 3 tipos principais de orações condicionais. Nós vamos ver agora cada uma e o que cada uma indica para nós, ok? A primeira delas, o primeiro tipo, pessoal, é o seguinte, olha, a oração principal, né, se estiver no futuro, a if clause, a oração condicional, né, deve estar o quê? No presente. Então perceba bem os exemplos que nós temos lá, ó. She will come if you invite her. Né? Ela virá se você a convidar. Então nós temos aqui a relação dos tempos verbais. Então, se na oração principal eu tiver futuro, né, na oração condicional deve estar no presente ou vice-versa, né? A oração se iniciar no presente, a oração principal deve estar no futuro, ok, pessoal? Então, esse aí é o primeiro tipo de condição que nós temos aí na língua inglesa. Agora, assim que o verbo, né? Assim, se o verbo da oração principal estiver no futuro, o verbo da oração condicional deverá estar no presente, tá? E olha o detalhe importante, que mais às vezes é pedido aí para nós nos exercícios de vestibulares, né? O que significa esse primeiro tipo de ação de sentença condicional? Tá? É uma ação que pode se realizar ou acontecer. Então, é uma ação possível de ser realizada. Tá? Então, por exemplo, às vezes aparece uma questão assim, ó, assinale a alternativa onde a ação é possível de ser realizada. Então, é o primeiro tipo de sentença condicional, ou seja, uma frase do presente, né, deve estar associada a uma no futuro. Tá? Esse é o primeiro tipo de sentença condicional, pessoal. Beleza? Bom, o segundo tipo, quando a ação principal, né, nossa, estiver no condicional, tá? O que é condicional, pessoal? Condicional é quando tivermos aí a palavrinha would mais um verbo de uma forma infinitiva. Então, isso é a ação principal, tá? Agora, a oração principal. Agora, a oração condicional, a if clause, deverá estar no passado simples. Então, condicional simples vai aparecer sempre interligado com o quê? Passado simples. Perceba o exemplo, ó. She would come if you invited her. Então, olha, ela virá se você a convidasse, né? Se você convidasse, certo? Então, essa aí é a sentença condicional do segundo tipo que nós temos, ok? Então, sentenças condicional simples, que seria a palavrinha would mais um verbo na forma infinitiva, e depois teremos a frase no passado simples, que nós vimos lá o verbo invited, que é o verbo convidar, né? No passado, certo? Agora, ou poderíamos ter essa frase, olha só, da forma invertida, como se você, a sequência da frase não tem importância para nós na sentença condicional. Então, eu poderia começar agora com a if clause. Ficaria o seguinte, ó, if you invited her, she would come. Se você a convidasse, ela teria vindo, é o que está escrito aí, certo? Então, essa, ou ela viria, né? Would come, ela viria, e também poderia ser traduzido dessa forma. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, o segundo tipo de sentença condicional, né, quando o verbo da oração principal estiver no condicional simples, ou seja, o would mais o verbo na forma infinitiva sem a partícula to, tá? E a oração com if deverá ficar no passado simples, ok? Então, essa ação, olha a importância agora da definição. Essa ação mostra uma situação irreal, cujo resultado consideramos improvável, né, de acontecer. Tá? Improvável situação. Então, esse é o segundo tipo, né? Então, o primeiro tipo é uma ação onde pode se realizar ou acontecer, uma ação possível. E o segundo tipo é uma ação improvável, ok? Muito bem, pessoal. Agora, o terceiro tipo de sentenças condicionais, o que nós temos aqui? Quando a oração principal estiver no condicional perfeito. O que é condicional perfeito? É o would have mais o verbo, o quê? Na forma infinitiva, ok? Então, ó, would have come, tá? E o que mais? O exemplo que nós temos é she would have come, é a sentença condicional, né, na oração que principal. A sentença condicional, introduzida pela conjunção if, que nós vamos ver agora, deve estar em que tempo verbal? Passado perfeito. Então, perceba o exemplo, ó. She would have come if you had invited her. Ela teria vindo, tá certo? Se você tivesse convidado, né? Se você tivesse convidado, ok?
ok? Então, lembrar que o terceiro tipo, então, é condicional perfeito, é o would have, mais o verbo no particípio passado, que é come, tá claro? E depois o quê? A segunda frase é a frase do passado perfeito. O que é passado perfeito? Had, para todas as pessoas, mais o particípio passado do verbo principal, ok? Então, perceba bem aqui, pessoal, olha aqui, ó. Nós temos lá, ó, sempre que o verbo da oração condicional for usado no passado perfeito, né, o da outra oração, usado no condicional, será usado no condicional perfeito. Esse tipo de condição é quando nos referimos, né, ao passado para uma ação ou situação que não aconteceu. Essa ação que seja o quê? Impossível ou hipotética de acontecer. Tá claro? Então vamos lembrar mais uma vez. Olha, primeiro tipo de sentença condicional é uma ação possível de ser realizada. Segundo tipo é uma ação improvável, ok? E o terceiro tipo é uma ação que não aconteceu, ou seja, uma situação que não aconteceu, ou seja, é uma ação impossível ou hipotética, certo? De estar acontecendo. Esses são os três tipos de sentenças condicionais que nós temos aí na língua inglesa, ok? Então, agora o resuminho que nós colocamos lá para vocês, olha lá, olha, temos aí, ó, if he has money, he will go to Japan. Ou seja, se ele tiver dinheiro, ele irá para o Japão, ok? Sentença número 2, então, presente simples com futuro simples, primeiro tipo de sentença condicional. Segundo tipo, if he had money, he would go to Japan. Se ele tivesse dinheiro, ele iria ao Japão. Então, ó, passado simples com condicional simples, ok? E o terceiro tipo, né? Ó, if he had money, he would have gone to Japan. Se ele tivesse tido dinheiro, ele teria ido ao Japão. Então, passado perfeito, que é had mais o verbo no particípio passado, tá claro? E depois o condicional perfeito. O que é condicional perfeito, pessoal? É o would have mais o verbo no particípio passado. Então, são os três tipos de sentenças condicionais que nós temos aqui para falar para vocês. Agora, aparecem algumas situações que nós temos que falar para vocês, para que vocês, quando depararem no exercício, nós temos que saber esses detalhes. Então, primeiro, atenção para uma particularidade no segundo tipo de sentença condicional. Qual é o segundo tipo de sentença condicional? Passado simples, ok? Com o condicional simples, ok? O que acontece isso aí, né? A forma do verbo to be, were, né? Ela será usada para todas as pessoas, inclusive as terceiras pessoas do singular, que nós sabemos que terceira pessoa do singular, o verbo to be no passado simples é o was, ok? Mas nas sentenças condicionais nós não podemos usar essa forma was. A forma were, ela é usada para todas as pessoas, ok? Então essa é a situação que cai muito também em exercício. Então nós temos que ficar atentos a isso aí. Então se eu tiver um sujeito lá, he, she, it, e tiver que usar, né, o passado simples do verbo to be nas sentenças condicionais, eu não posso esquecer que esse passado simples não é o was, como nós temos o hábito e o costume de usá-lo. O passado simples do verbo to be é were, para todas as pessoas. Ok, pessoal? Perceba os exemplos que nós temos aí, então. Ó. If I were you, I would go. Se eu fosse você, eu iria. Então nós temos lá o verbo to be, were, sendo usado para I, normalmente, né? O verbo to be para I aqui, o que acontece? Se eu falei que é usado para todas as pessoas, né? O verbo to be para I, todo mundo sabe que é o was, certo? Agora, nas sentenças condicionais, apareceu if? Apareceu. É sentença condicional? É. Então eu tenho que usar qual a forma do verbo to be? Were. Ok? Outro exemplo, pessoal. If she were my daughter, I would talk to her. Se ela fosse minha filha, né? Eu conversaria com ela. Então, passado simples aparecendo com condicional simples. Segundo caso aí de sentença condicional, onde nós usamos o passado simples do verbo, ok? Na sentença condicional, ok? Agora, perceba bem o seguinte, olha, pessoal. Então, se eu sei que o verbo to be só pode ser, nas sentenças condicionais, ter a forma were, então eu já vou eliminar várias alternativas aí quando aparecerem questões de múltipla escolha para nós na forma de gramática, né? Nas sentenças condicionais. Então, temos que ter atenção especial a esse fato, ok? Bom, que observação importante é o terceiro tipo de sentença condicional, né? Se na oração principal aparecerem as palavrinhas now, tonight, today, etc., né? Podemos usar o condicional simples sem o verbo have, né? Sabemos que
no terceiro tipo de condicional, o que está acontecendo aí? O que nós temos aí? Né? Nós temos o condicional perfeito. O condicional perfeito é formado por would, have, mais o verbo no particípio passado. Quando aparecerem essas palavrinhas now, tonight, today, o que acontece? Eu não preciso, às vezes, na frase, usar o have. Eu vou usar só o would, mais o quê? O outro verbo na forma, o quê? Na forma infinitiva. Não, presta atenção. Olha só, eu vou usar o would have mais o verbo. Eu teria que ter usado o would mais have mais o verbo no particípio passado, ok? Se eu tiver essas palavrinhas now, tonight, today, podemos usar o condicional simples sem o have, ok? O que é condicional simples? Só o would mais o verbo na forma infinitiva sem a partícula to. Então vamos ver os exemplos aqui, ó. If you had followed my advice, you would be a rich man now. Então, se você tivesse seguido o meu conselho, você seria um homem rico agora, é o que está escrito aqui, né? Então, o que acontece? Had followed, passado perfeito, que é o terceiro tipo de sentença condicional. Passado perfeito aparece com que tempo verbal? Condicional perfeito. Condicional perfeito é o would have mais o verbo no particípio passado. O que aconteceu nessa frase que nós acabamos de ver aqui? Eu coloquei só o would mais o que? Be. O que é o would be? Eu coloquei a frase em condicional simples, que é o would mais o verbo na forma infinitiva, sem a partícula to. Por quê? Porque apareceu lá no final da frase a palavrinha now, ok? Perceba outro exemplo. Olha só então, ó. If I had gone to the party last night, I would have met lots of people. Então perceba, se eu tivesse ido à festa a noite passada, eu teria encontrado muitas pessoas. Então aqui nós temos a forma normal do quê? Da sentença condicional, do terceiro tipo de sentença condicional, que é passado perfeito, had mais o verbo no particípio passado, que é gone, né? E depois lá na sentença, na oração principal, eu tenho o condicional perfeito. O que é condicional perfeito? Would have mais o verbo no particípio passado lá, ok? Meet, né? O verbo to meet, o passado é met e o particípio passado também é met. Então tá lá o particípio passado do verbo. Agora, perceba se eu tivesse a mesma frase com a palavrinha today lá no final. Quando aparecer a palavrinha, as palavrinhas então now, tonight, today, o que acontece? Eu posso substituir o condicional perfeito pelo condicional simples. Isso aí é possível também nas sentenças condicionais. Olha o exemplo então, ó. Como é que ficaria essa mesma frase se eu tivesse a palavrinha today lá no final, ó. If I had gone to the party last night, I would be tired today. Se eu tivesse ido à festa a noite passada, eu estaria cansado hoje, ok? Então apareceu a palavrinha today, no lugar de condicional perfeito eu posso usar o condicional simples. Perfeito, pessoal? Muito bem. Agora, observações importantes. Olha, depois de I e de we, podemos usar should com o mesmo significado de would. Sabemos que o would é o auxiliar do condicional simples, né? Mas quando ela aparecer aí, essa palavrinha would no condicional, o sujeito for I ou we, eu posso usar o que? Should, tá? Perceba o exemplo, ó. If I knew his name, I would tell you. Se eu soubesse o nome dele, eu diria você. Então, would ou should eu poderia estar usando aqui, ok, pessoal? Perceba outro exemplo, ó. If we had lots of money, we would travel around the world. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo, ok? Certo, pessoal? Então, desculpem aí. Então, ficarmos atentos aqui a essas situações, ok? Depois de I, de we, tá? Eu posso substituir o should pela palavrinha o would, ok? Muito bem. Olha só outro exemplo. Também podemos usar shall no lugar de will após I e we, com o mesmo significado, né? Ó, if we don't hurry, we will miss the bus. Se você não se apressar, se nós não nos apressarmos, nós perderemos o ônibus. Então, no lugar de will, que é auxiliar do futuro, lembrarmos que shall também é auxiliar do futuro, usado para as primeiras pessoas do singular I e a primeira pessoa do plural we. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Quinta observação importante. O uso de will na oração principal, né, indica o que vai acontecer, mas pode ser substituído por outro verbo modal, como can, may, né? Porém,
com o sentido um pouco diferente. Então perceba, ó. If Federer trains hard, he will win. Né? Se Federer treinar arduamente, né, o duro, ele vencerá. Então tem train. Trains, o verbo conjugado no presente simples, de acordo com a primeira sentença condicional. O verbo no presente, a segunda frase tem que estar no futuro simples, está lá o will, ok? Então eu posso substituir o que? Com o que? O verbo can, que é o verbo modal no presente, ou o verbo may. Então, ó, if Federer trains hard, he can win ou he may win. Então ele pode vencer ou talvez vença, né? O verbo to may, indicando sempre uma possibilidade que nós já vimos, ok? Agora, no segundo tipo de sentença condicional, né? O que é o segundo tipo aí? Só para a gente lembrar, condicional simples, que é o would mais have, tá? E a outra frase tem que estar no, o quê? Passado simples, ok? Quando eu tiver esse tipo de sentença condicional, ou seja, o segundo tipo de if clause, né? Podemos substituir o would, tá? Também pelo passado dos verbos can e may, que é could e might. Também com ideias diferentes. Exemplo. If Federer trained hard, he would win. He would win. Se Federer treinasse duro, ele venceria, o que está escrito aí. Agora, substituindo o would por could, para se Federer treinasse arduamente ou muito, ele poderia vencer, né? Ou ele talvez vencesse aí com o might sendo usado, ok? Então essas situações podem ser usadas nas sentenças condicionais? Sim, sem problema algum, ok? Tá? E outra observação, o terceiro tipo de sentença condicional, o que é o terceiro tipo, pessoal? Só lembrando, passado perfeito com condicional perfeito. O que é passado perfeito? Had mais o verbo no particípio passado, vai aparecer a outra oração sempre no passado perfeito, no condicional perfeito. O que é condicional perfeito? Would mais have mais o verbo na terceira pessoa, no particípio passado, né? A terceira coluna da tabela, ok? Então, condicional perfeito é o would mais have mais o verbo no particípio passado, terceira coluna da tabela lá, ok? O que acontece? Podemos substituir would have por could have ou might have também, com os verbos anômalos aí, tá? Mostrando situações, hipóteses diferentes. Exemplo. If you had asked her, she would have helped you. Se você tivesse perguntado a ela, ela teria ajudado você, né? Então, se eu substituir o would por could ou might, ficaria. Se você tivesse perguntado a ela, ela poderia ter ajudado. Se você tivesse perguntado a ela, ela talvez teria ajudado. Seria a tradução das frases aí para nós. Ok, pessoal? Muito bem. O que mais? Outras combinações possíveis. Em vez de simple future, do futuro simples, podemos usar o imperativo combinado com o presente simples, quando o sentido do verbo da oração principal for de pedido ou sugestão. Então essa é outra possibilidade que nós temos nas sentenças condicionais. Né? Percebam vocês o tanto de situações que a gente pode ter aí, que nós temos que ter atenção para estarmos resolvendo os exercícios. Ok, pessoal? Então veja bem, ó, quando for então, posso substituir o imperativo combinado com o presente simples, né? Quando o sentido do verbo da oração principal for pedido, sugestão ou de uma ordem. E ele ficará no imperativo, ok? O futuro simples. Então, ao invés de usar o futuro, eu posso usar o imperativo. Perceba o meu exemplo, ó. Come any day if you want. Então, venha qualquer dia que você quiser. Então, o want é o verbo no presente. Ao invés de usar futuro lá, eu usei o imperativo. Ao invés de usar futuro simples, will, mas o verbo na forma infinitiva, eu usei imperativo. Lembrando o que é imperativo? É o verbo no início da oração, né? O verbo na forma infinitiva, sem a partícula to, ok? Outro exemplo. If she needs any more money, please let me know. Se ela precisar de mais algum dinheiro, por favor, avise. Outro exemplo, ó. If you drink, don't drive. Se você beber, não dirija. Então, if you drink está no presente, né? Ou usei o imperativo negativo lá, don't drive, não dirija, ok? If he gets up early, take him with you. Se ele levantar cedo, leve-o com você, ok? Essa é a expressão que nós temos. Então, gets up, levantar, presente. Então, a outra frase teria que estar no futuro. Então, eu troquei o futuro, né? O que acontece aqui, nós estamos fazendo o quê? Trocando o futuro simples pelo imperativo, não é verdade? Então, nós trocamos o futuro pelo imperativo. Take him with you. Leve-o com você. Imperativo, verbo to take no início da frase, ok? Podemos usar também o simple present combinado com o simple present, quando na frase
né? Quando a frase expressa uma consequência lógica, algo que fatalmente acontecerá, ou seja, são reações habituais ou automáticas, né? Leis naturais, fatos científicos, etc. Por exemplo, olha lá, ó. If it's noon in Rio, it's 4 p.m. in Madrid. Então, se é meio-dia no Rio, são 4 da tarde em Madrid, tá certo? Então, eu usei lá o verbo lá, né, que nós estamos falando aqui, por exemplo, ó, as ações habituais ou automáticas, ambas no presente perfeito. If it's noon in Rio, se é meio-dia no Rio de Janeiro, ou são 4 horas da tarde em Madrid. Então, usei as duas frases no presente simples. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, o que acontece? O que mais que nós temos lá, então? Ó, outro exemplo que nós podemos ter aí para vocês. Ó. If it's foggy, né, the airport closes. Se estiver nebuloso, o aeroporto fecha. Tá? It's, presente, se estiver nebuloso, o aeroporto fecha. Ok? Agora, if you heat plastic, it melts. Ou seja, se você aquecer o plástico, ele derrete. Então, ambas as frases estão no presente simples. Ok, pessoal? Muito bem. Depois, if you pour oil on water, it flows. Se você colocar óleo na água, ele flutua, é o que está escrito aí. Então, to pour aí é o verbo colocar, tá certo? No presente. Então, olha lá, float, o verbo flutuar também está no presente simples, certo? Então, o exemplo que nós temos. Agora, além de if, nas if clauses existem, tá, a conjunção unless, que significa a menos que, tá, a não ser que equivale a if mais not. Vejamos o exemplo para a gente entender. Olha lá, ó. They won't pass unless they study hard. Eles não passarão a menos que eles estudem duro, estudem muito, bastante. Agora, nesse lugar aí, o que acontece? Vou substituir aí o que é a palavrinha if not, né, por unless. Então, olha só. Unless they study hard, they won't pass. Então, a menos que eles estudem arduamente ou muito, eles não passarão, é o que está escrito aí. Tá? Agora, we won't go unless it stops raining. Então, ó, nós não iremos a menos que pare de chover, certo? Então, esse want to go aí seria uma coisa de will go. Posso colocar o will go também aí, se eu quiser. Em lugar de unless, posso colocar a conjunção if, ok? São detalhes importantes que nós podemos substituir aí, que não mudará o sentido da sentença, tá? Olha outro exemplo, ó. They will be late unless they hurry. Eles estarão atrasados a menos que eles se apressem, tá? Então, no lugar de unless, eu posso colocar o quê? If, né? Então, os dois usos aí são possíveis nessas orações, ok? Agora, I can't see well unless I wear glasses. Eu não posso ver bem a menos que eu use óculos, ok? Então, ficou aí no lugar do unless, também posso colocar a condição if, tá? E o que? O glasses aí, se eu colocar o if, vai ficar o que? I don't wear glasses, né? Então, eu não vejo bem se eu não usar óculos. Perceba os exemplos aí como ficou diferente, certo, pessoal? E agora, muito importante, né? Existe uma construção formal própria da linguagem, né, literária, com as formas verbais. Had mais o verbo principal, were e should, em que if é omitido sem nenhuma alteração de sentido. Ah, então eu posso ter certas orações onde eu posso omitir essa conjunção if? Posso. Observe os exemplos, olha só. If he had told her the truth, she would have gone away. Se ele tivesse dito a ela a verdade, ela teria ido embora. Está escrito aí, tá certo? Então, o que aconteceu aqui é na realidade, ó, had told, que é passado perfeito, apareceu com condicional perfeito, tá? Agora, had he told her, olha só o que acontece agora, ó. A frase começou com had, primeiro, depois o sujeito, depois told her, certo? Passado perfeito aí, mais o que? Se tivesse ela contado, né? Se tivesse ele contado a ela a verdade, então a frase pode começar desta forma aí, sem o que? A conjunção if,
ok? Agora, olha outro exemplo. If she were my daughter, I would talk to her. Se ela fosse minha filha, eu teria contado a ela. Então, o que acontece? Olha só. O que acontece quando tivermos aí o were ou should, né? O que acontece com a frase? Eu posso omitir a conjunção if. Olha o exemplo lá. Ficou então o seguinte, ó. Were she my daughter? Fosse ela minha filha, tá claro? E assim por diante. Olha outro exemplo, ó. If you should change your mind, call me up. Se você, né, mudasse sua mente, você me chamaria, né? Ou ligue para mim, call me up, ligue para mim. Então, se você, por acaso, mudar de ideia, ligue para mim. Então, o que acontece? Apareceu should, posso omitir a conjunção if? Posso. Como é que ficou então? Should you change your mind? Tá? Caso você mude a sua ideia, ligue para mim. Ok? Então, são exemplos importantes que nós temos aí dentro das orações condicionais. Ok, pessoal? Então, for today, that's all. Por hoje é tudo. E então, na segunda-feira, nós faremos a nossa aula ao vivo para que nós possamos dar mais detalhes aqui para vocês. Ok? Ficam aí agora alguns exercícios que a gente vai estar elaborando aí para vocês em PDF para estar enviando normalmente. Ok? Um abraço a todos aí, tá? E até a próxima aula. Obrigado.